isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Jesus. Como ensinar o que é adoração? Quem não pratica? É isso, né? É isso que tem que acontecer na sua vida quando você ora. Você tem que se envolver com Deus. Precisa de um tempo. E é diário, é prática diária. Até que isso envolva tanto você que o dia inteiro você está envolvido com isso. Nos seus afazeres, no seu trabalho. Porque você não pode meditar o dia inteiro sentado, quieto num lugar. Afinal, a vida está aqui. Nós temos que fazer coisas, obrigações que nós temos na vida. Então, como que eu vou fazer para viver esse Deus o dia inteiro? É através disso. Quando você sai da sua oração, você tem que sair transformado. Se você só fez, não aconteceu nada, então é uma coisa mecânica. Então, mas é porque às vezes a gente não sente nada porque você não quer se entregar por isso. Porque você está pensando em 1000 coisas, do passado, de ontem, do outro dia, e programando hoje e amanhã. É por isso, você entende? É isso que acontece. Porque se você focalizar Jesus, você põe isso tudo para trás. Não, você tem a condição, porque você tem o Espírito. Você tem a condição de fazer isso. Está me entendendo? Que é o que você tem que fazer? Eu não estou sentindo nada. Porque você não quer. Você está envolvido com você, é por isso. Com a tua vida do passado, com a da vida de hoje que você não está contente, do que você está planejando para amanhã, que vamos ver se vai ser pior, se vai ser, não sei. É isso aí, por isso que você não consegue adorar a Deus. É simples, por isso que a vida com Jesus é simples. Porque é você olhar para Ele. Você não quer. Veja como você não quer. Você prefere sair dali e fazer coisa, ficar na atividade o dia inteiro. Ou então ficar parado, olhando assim, pensando só em bobeira, destruindo a tua vida. Horrível também. Tá? Então, aqui está um exemplo que o próprio Deus me iluminou, me inspirou, Espírito Santo, para eu falar para você que eu não posso estar na tua casa, mas ele foi te envolvendo na oração. O que você tem que fazer agora? Presta atenção. Age assim, age assado. Ele que tem que fazer isso na sua vida quando você senta lá para orar. Mas eu não sei, eu não ouço. Não ouve, porque você não quer. Eu já falei por quê. Você está focalizando você. É a sua vida, você não entregou para Jesus. Você só nasceu de novo e ficou abraçado com você, nas trevas. Para com isso. É tão bom, por isso que Jesus falou que tem que ser que nem criança. É maravilhoso crer em Deus. Até o fim, Ele vai te sustentar. E Ele vai te surpreender sempre. Porque esse Deus é Deus Pai. Que ninguém conheceu esse Deus Pai antes de Jesus vir. Hoje nós conhecemos Deus Pai, é isso. Esse amor que presenteia, que agrada, que, sabe, põe esse amor que nos deu Jesus para nós recebermos o amor de Deus. Ser feliz, ser alegre. Por quê? Porque você tem Jesus, porque Ele é a pessoa da alegria. Porque Ele é a pessoa da felicidade, das realizações. Ele é a pessoa da paz, do amor, da verdade. Tem mais. Quem anda nesse âmbito, nesta condição, odeia a mentira, sabia? Odeia, porque mudou tudo. Mentira era passado, nós éramos Satanás. Nós éramos filhos do diabo, Jesus falou claramente. João 8,44, né? Nós éramos filhos do diabo, só contava mentira. Agora precisa continuar contando mentira? Como que você quer que Deus age na tua vida? Você só acredita na mentira. Não precisa nada, padre, passa uma mentirinha. Eu vou contar essa mentirinha. Não. Eu sempre gostei do que o David dizia, que ele não contava mentira para Roseli, mas ele escapava da mentira, tipo assim,
ele não falava a verdade, mas ele também não falava mentira. Tipo, ele foi, mas ele vai falar que não foi? Não. Ele não falava que ele foi. Ele falava assim, é porque não deu tempo. Você entendeu? Porque ele falou assim, eu não posso mentir. Porque a pessoa que nasceu, você não tem isso no teu caráter ainda? Você vive contando mentira para os outros? Ou nem percebe que você conta mentira? Hein? Né? Tá cheio de gente. Olha aqui, eu tenho pessoas que eu conheço que fica, ai, mas eu não tenho dinheiro. E tá com o banco cheio de dinheiro. E a bolsa? O bolso? Por que faz isso a pessoa? O que ela tem na cabeça uma pessoa dessa? Mente de pobre e mentindo por quê? Para você não pegar o dinheiro dessa pessoa? Eu conheço pessoas que fazem isso direto. Eu não preciso mentir que eu não tenho dinheiro, porque Deus me deu. Eu descancaro isso aqui. Me deu até um prédio para nós. Deu para mim, nós estamos todos juntos. Vocês estão comigo, vocês estão usufruindo. Então, quando você tem o que é de Deus, que Ele te dá, os outros usufruem. Agora, quando você tem o que é seu, ninguém usufrui, nem você. Porque você é egoísta. Entende isso? Avarento. Isso é idolatria. Estão acompanhando? Não, é bom que você pense que eu sou pobre, porque você faz alguma coisa para mim. Não, Deus que faz para mim. Você não é preciso fazer. Nem de jeito nenhum. De jeito nenhum. O faraó não quis fazer o que Deus mandou. Ele falou, olha, vai ser para o seu bem se você deixar. Mas se você não deixar, eu não vou poder abençoar. E é isso que Deus faz. Se você não deixar você ser uma bênção que Deus quer, Ele não vai te abençoar. Vocês estão acompanhando? Então, gente, é outro parâmetro. Você tem que entrar na palavra de Deus. Para quê? Mentira. Mentira é horrível. É Satanás, é o demônio. Não pode mentir. Inventar. Está escrito aqui na Bíblia. Não é para um mentir para o outro. Está escrito. Você nasceu de novo. Quer dizer, não tem relacionamento. Está servindo isso para quem está em casa. Mesma coisa. Para de contar mentira para os outros. Um se gaba demais. O outro se diminui demais. O que é isso, gente? Precisa ter um equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Existe um equilíbrio. Tá? Então, isso aí é desequilíbrio emocional. Né? Para que isso? É ridículo. Qual é a sua autenticidade? É Jesus. Você não está andando na sua identidade. Vou trazer de novo mais ensino sobre identidade nova, que é Jesus agora. Nós temos que andar na identidade agora que está no nosso espírito. Aquela outra acabou. Aquela Ana Maria velha, aquela identidade acabou, eu sou outra. Aliás, né, eu sou cidadã de outro planeta, né? Eu já assumi, é o céu. Você tem que assumir isso. Eu não sou daqui. O Fernando falou, ô Marciana, eu falei, é isso mesmo. Eu sou do outro planeta, eu sou do céu. Eu falei, é bom você saber disso. Eu sou diferente, sou mesmo, porque eu não aceito o mundo, não aceito as regras do mundo, não quero o mundo, não quero o jeito do mundo, eu estou cada dia buscando mais arrancar isso de mim. Então, eu sou diferente por isso, porque eu estou buscando a luz e saindo das trevas. Então, eu sou de outro planeta, que é o céu. Você tem que assumir o céu. Só que tem uma coisa, a Bíblia já é clara e Jesus já falou, você vai ser odiada, ninguém vai gostar de você. Mas Deus me ama. Se eu partir agora, Ele me ama, Ele me acolhe, não tem erro, e eu não estou preocupada com isso. Mas eu sei amar quem não me ama, do mesmo jeito. Não me interfere em nada, eu sei sentar, comer junto, agradar, passear, fazer qualquer coisa, não tenho nada contra ninguém. Ninguém é obrigado a me amar, ninguém, porque Jesus me ama. Mas eu sou obrigada a amar todas as pessoas, mesmo os meus adversários, ou não? Então é isso que é o Evangelho, meus irmãos. Vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, então,
maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Claro, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Nós vamos ver hoje aqui que Deus fala que na nossa vida existe um peso. Só que nós não podemos carregar esse peso e nós temos que nos livrar dele, mas é nós mesmos. Nós nos livramos desse peso na nossa vida para nós não desistirmos de andar com Deus. Então é isso que nós vamos ver. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, nós vamos ver o versículo 12. Sabe por quê? É o que acontece, as pessoas começam a carreira com Deus muito alegres, né? Ai, aquela empolgação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá dando tudo certo, a princípio. Mas dali a pouco vem as dificuldades da vida, não vem? Vem! E, sei lá, 1000 coisas podem acontecer com essas dificuldades. E isso daí dá sabe assim, a pessoa esmorece, ela enfraquece e ela para. Porque é difícil, é um caminho difícil. Por que é difícil? Porque tem que andar com Deus. Se andar sozinho, cai. Falou? Por isso que dá, não, esse aqui negócio aqui não está dando muito certo, eu vou para lá agora. Porque ali vai dar mais, mas nunca vai dar certo em lugar nenhum, ok? Então vamos abrir, é sobre isso que eu vou falar, tá? Porque na final Deus toma conta da nossa vida, mas nós vamos ver como que Ele vai tomar conta. Eu não posso fazer as coisas com a minha cabeça. É o que a religião ensina, faz do seu jeito. Você tem que pagar, você tem que sofrer, você tem que, sei lá, mostrar para Deus que você é abnegado. E você não tem que mostrar nada. Você tem que andar com Deus. É isso aí. É muito mais simples. Então veja que a nossa cabeça precisa mudar, ok? Então veja, capítulo 4, nós vamos ver o versículo 12. Ele diz assim: por que ele está falando isso daqui? Porque o povo de Deus, ele está dando um exemplo. Eu vou dizer que o autor desse livro é Paulo, mas gente, quem tiver na mídia, inclusive, pode ser o escritor que você queira, mas não vamos entrar em contenda. Eu acho que é Paulo porque o jeito, tudo aqui tem das cartas, da fala dele. Mas se você quiser, o escritor da carta aos Hebreus diz o seguinte, que eles saíram do Egito para entrar na terra prometida, largar a mão de ser escravo e ter tudo de Deus. Mas aí, veja o versículo 9. Não é isso que eu quero dizer. Ele está dizendo, então, que aqui o Josué iria dar um descanso quando eles entrassem na terra prometida, porque ele está dando aqui a semelhança do próprio Jesus, que, aliás, esse nome Josué quer dizer Jesus, né? Então, este nome aqui, ele quer dizer, ele vai te dar um descanso, ele vai te dar tudo o que você precisar, mas desde que você mude o seu jeito para o jeito de Deus, porque não pode andar do jeito lá do Egito, o jeito de escravo, aquela mentalidade, que é isso que ele está dizendo. Deus prometeu para eles um descanso entrando na terra prometida, servindo a Deus, obedecendo a Deus. E aqui ele mostra como que é preciso, agora que nós nascemos de novo, como que nós vamos receber então esse descanso, essa mudança da mente, com a palavra, que é o versículo 12. Ele diz assim, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir. Eu quero que você risque, grife essa palavra, discernir os pensamentos e propósitos do coração, porque a palavra de Deus é luz que ilumina os nossos caminhos, né? Está escrito lá em Salmos. A palavra de Deus é a lâmpada, né, que ilumina os nossos caminhos, é luz para a nossa vida. Então, eu preciso da palavra de Deus para saber como que eu vou viver agora, porque agora não é para eu viver do meu jeito. Então, religião não sabe disso. Como que eu posso pegar essa palavra e colocar no meu espírito, no meu coração? No espírito já está, mas no meu coração
o fundo do meu coração. Eu tenho que transformar minha mente, é isso aí. Então, ele está dizendo que é preciso, que a palavra de Deus é ela que traz discernimento, tá? Porque a palavra de Deus tem que estar trabalhando junto com o Espírito Santo, porque ele é o mestre. A palavra de Deus não pode ficar sozinha, sem o Espírito Santo. Não é só ler a palavra sozinho, porque quando você lê a palavra e você entende, nossa, isso é demais, é o Espírito Santo. Porque não é com a tua cabeça, não é com o intelecto, é com o Espírito, tá? E isso, o que o Espírito Santo faz, estando junto com a palavra, ele traz revelação. Eu vou explicar mais um pouco sobre revelação. Ele traz a revelação, porque a revelação é que vai mudar a vida. Porque a palavra de Deus sozinha não muda a vida. Por isso que as pessoas ficam lutando. Muitas vezes não teve a revelação. A palavra de Deus é uma informação ainda. Ela precisa se tornar revelação. Então são duas etapas. Por exemplo, agora você está recebendo uma informação. E ao ler a palavra, ao estudar a palavra, você está recebendo uma informação. Mas você trabalhando com o Espírito Santo, ele vai te dar a revelação. Aí é que vai mudar a vida. Então você tem que ter a revelação. Quando você tem a revelação, você começa a falar aquela palavra. Você tem que usar a tua boca. Você tem que usar a tua boca para falar. Você entendeu? Porque a revelação traz entendimento para a tua mente. Porque a palavra de Deus, ela não pode ficar só aqui na cabeça. Ela tem que vir, obviamente, ela entra por aqui. Porque eu tenho um intelecto, eu tenho essa minha parte, para ela poder entrar. Eu leio, eu estou entendendo aqui no natural o que ele está dizendo. Mas eu vou trabalhando com ela, junto com o Espírito Santo, orando em línguas, por isso que é importante. É importantíssimo orar em línguas, para você entender o caminho de Deus que você tem que percorrer. Senão você não percorre o caminho de Deus, você percorre o seu, porque é religião, aí que está a diferença. O Espírito Santo é necessário, precisa orar em línguas. Como ele fez hoje aqui, na hora, e tem feito em todos os cultos, na hora da adoração, que ele vai falando, faz isso, não faz aquilo, põe a sua atenção nisso, larga a mão daqui. Você viu que ele falou, se você tem que perdoar, você perdoa? Ele fez tudo aqui hoje, o que se faz de uma oração pessoal. Quando você está sozinho com Deus, você vai adorando a Deus, louvando o Senhor. Pronto, você ficou com um coração, o seu coração, tenro, delicado. E o Espírito Santo começa a trabalhar com você. Porque você começou a se entregar para Deus. Esquecendo daquele tumulto do problema, do que você passou, que ainda tem um reflexo daquele momento passado que quer imperar na tua vida, que não é mais para ficar aí. Então, o Espírito Santo, ele vem trabalhando com a palavra desta maneira para poder libertar você, fundamentar você na palavra de Deus, te fortalecer, te dar visão do que você tem que fazer. Porque a palavra de Deus é luz, então é visão. Para a sua vida, o seu caminhar, o que você tem que fazer. Por isso que depois eu vou te ensinar, outro dia, porque você tem que entender isso primeiro. Por que que a visão é espiritual, que é o Espírito Santo que brota dentro de mim? Eu começo a enxergar o que a palavra de Deus está dizendo, como eu já ensinei. Eu vi um cachorro, você já teve a imagem do cachorro na hora quando eu falei. Porque o entendimento não é a palavra, é a visão. Ou não? Sim. Tá certo? Eu vi uma porção de pessoas, você já viu um monte de gente. Então, a visão, é isso que o Espírito Santo tem que fazer na tua vida e ele faz. Se você prestar atenção na hora que você vai orar. Tá entendendo, pessoal de casa? Isso é o máximo. Né? Se você está aprendendo isso, quando você estiver em casa, Deus está aí com você e Ele quer te ajudar. Ele quer te dar esta luz, a ideia dEle, eliminar a sua, para você dar o passo e ser abençoado. Glória a Deus. Amém? Então, discernimento entra aí, que é com a palavra de Deus. Então, não são as informações que mudam a sua vida.
Você está cheio de informação que você está recebendo nos cultos aqui, com a leitura da palavra, mas não está mudando a sua vida ainda. Por quê? Porque está em informação ainda. Não, mas o que eu estou fazendo de errado? Não é que você está fazendo de errado. Você tem que ler Bíblia. Não me vem com essa. Você tem que ler Bíblia. Põe a sua atenção ali. Não, mas eu estou lendo, não estou prestando atenção. Presta. Volta. O que o pastor dele falou que ele fazia? Ele disse, eu ia ler, vamos dizer, a primeira carta aos Efésios, um mês. Ele falava, você lê um mês cada livro do Novo Testamento, que é mais fácil. Tudo bem. Todo dia. Mas aí eu começava a pensar na minha vida. Peraí, eu vou voltar. A alma não gosta de ficar repetindo de coisa. Então, ela é esperta, muito, muito, muito. Então, eu já vou prestar atenção para eu não voltar mais. Pronto, chave, essa. Porque, não, peraí, eu não li, eu não prestei atenção, eu volto. Eu tenho que saber, porque é aí que Deus vai usar a palavra para me ajudar. Vocês estão acompanhando, gente? É por aí, porque nós que somos difíceis, a nossa cabeça, a nossa alma. O que é a alma? É o intelecto, né? A nossa mente, a vontade própria e as emoções. Então, a coisa mais forte aqui são as emoções, eu diria, que estão os sentimentos, e também a parte mental. É muito forte. Então, por isso que só a palavra de Deus que pode mudar essa mente. Você tem que pensar nela, mas com a ação do Espírito Santo. Tá valendo? Não é forçar, nada de Deus é forçar, é flui. Flui. Então, mas espera aí, eu tenho que educar a minha mente, ou seja, disciplinar. Ela vai se acostumar com a vida espiritual, porque ela só sabe da vida natural, porque nós nascemos assim, desde que Adão caiu, tá bom? Então, eu tenho sim que educá-la, não, você tem que prestar atenção, presta atenção. Lembra aquele ensino? É isso que ele estava falando naquele ensino. Onde está aquele ensino? Deixa eu ver aqui. Onde que eu marquei? É isso aí. Mas eu vou demorar quanto tempo? Problema seu. Não tem questão de tempo, é a sua vida com Deus para melhorar. Você quer fazer tudo rapidinho? Rapidinho é coisa mecânica, não é envolvimento. Tá valendo? Porque você anda o dia inteiro fazendo o que você quer, gasta o tempo que você quer, mas para Deus não. Sim ou não? Diga sim logo. Né, gente? É verdade. Nós temos que cair na real. Que nós nos enganamos. Por isso que Deus falou, não tem nada mais enganoso do que o seu próprio coração, que é corrupto. O nosso. Então, aqui ele está dizendo que a informação, porque aqui o discernimento para os nossos pensamentos e propósito do coração. Tem que ter discernimento, você tem que saber quem é você, quem é o seu coração. Ele está inclinado para quê? O que ele está fazendo que ele está te prejudicando? Porque não são as pessoas que estão me prejudicando. Absolutamente. É o meu coração, ele está mostrando. Então, a palavra de Deus é luz. Então, eu tenho que trabalhar a palavra de Deus com o Espírito Santo. Eu vou lendo, prestando atenção, eu vou ter discernimento para que estas informações que eu estou recebendo sejam transformadas em revelação. Então, aí eu vou entender. Então, chega, tem muita informação. Tem que partir para a revelação. Então, é o Espírito Santo que vai fazer isso, tá? No seu coração. O seu coração, gente, você já sabe que é assim, esse lado de cá é o espírito, esse lado de cá é a alma, elas estão interligadas, o espírito e a alma. Eu preciso trazer uma lousa aqui um dia para eu fazer esse desenho. E bem aqui nesse meio aqui, é o coração, que é a alma. O meu eu está aqui, nesse meio, onde estão meus dedos. O seu coração, é isso. É daí que brota os pensamentos, surge daí. É daí que vai para a cabeça, para guiar você. Então tem que ser pensamento de Deus, não pode ser mais um pensamento carnal. Por isso que não há milagres, mudanças. O nosso âmago não é o espírito, é o nosso coração.
Está valendo? Então, o Espírito Santo é que trabalha com a palavra para fazer daquela informação uma revelação. Porque tira do Espírito e traz a revelação. Ai, meu Deus! É isso que eu tenho que fazer, pronto, eu vou começar a fazer agora. E assim, eu já sei que jeito que eu vou orar. Eu não preciso perguntar para os outros que jeito que eu oro para isso. Aí as outras pessoas têm que dar uma do Espírito Santo. Bom, eu na minha vida, eu oro assim. E dá certo. Eu, se fosse você, oraria assim. E dá certo. Se você deixar o Espírito Santo fazer isso, uma revelação. Já que você não conhece, você não está recebendo, porque você não chega lá. Mas eu também não estou aqui acabando com ninguém, gente. Eu estou dando um exemplo. Você aqui na tua casa é que vai trabalhar lá quando você vai orar. Porque Deus está com você. O Espírito Santo está aí. Não tem como você não ouvir Deus. Presta atenção. Ele mostrou aqui hoje que jeito que ele vai fazendo. Inclusive, se você precisa perdoar, se você precisa prestar atenção nele, se você precisa mudar um jeito na tua vida, se você tem que fazer, mas você tem que estar atento no que está acontecendo dentro de você. É isso que traz mudança de vida, é isso que traz a direção de Deus para você. Bárbara, aí você sabe, você muda mesmo. Aí não tem como. Para não ficar nesse chove no molho até o fim, né, gente? Porque é para ter glória na tua vida, a glória de Deus. Resposta das suas orações, do que Ele quer te dar, tá? Então, só a revelação que muda a vida. Mas veja aqui, capítulo 12 de Hebreus. Agora sim, olha aqui, que eu vou falar sobre o peso, que está aqui agora. Capítulo 12. Tem muito que aprender da palavra, mas é tudo prática, ok? Vai praticar isso. Começa a praticar isso, por favor. Começa. Faz um pouco, você vai ver o resultado. Você vai se envolver com Deus, você já vai ficar feliz, você já vai ficar forte, você já vai ter aquela esperança crescendo aí dentro, alguma coisa diferente. Você já está diferente. E amanhã você quer voltar de novo, porque aquilo te apraz, te satisfaz. Porque é Ele, você está tendo um encontro com Deus, você não sabe mais viver sem isso. Sem Ele, você não sabe mais viver quando você chega nesse ponto. Você prefere isso. Então veja, capítulo 12 de Hebreus, versículo 1, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, eu acho melhor tradução para cá, pondo de lado, essa palavra que vocês vão entender o que eu vou explicar. Põe de lado. Todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso é profundo, isso é interessante, nós deixarmos o Espírito Santo nos explicar o que ele fala na palavra. Isso daqui quer dizer o quê? Esse pecado que ele está falando aqui, ó, todo o peso do pecado. Que pecado, gente? De desistir. Por quê que é pecado desistir? Só o Espírito Santo pode ensinar isso. Porque ele está dizendo que Deus está falando, que é para nós corrermos com perseverança a carreira com o propósito de Deus. Então, o peso aqui é o pecado para desistir. Porque ele está mandando correr. Quer dizer, ele não fique com esse pecado, com o desejo de desistir, porque você não vai perseverar. É bem isso que ele está falando aqui. Porque na hora, isso que eu disse, a gente começa na vida nova, com Jesus, quando nascemos de novo, naquela alegria, aquilo tudo maravilhoso, vou fazer isso, fazer aquilo, ou sei lá, alguma coisa que Deus chamou para fazer, e de repente desanima. Desanima, primeiro porque não tem quem está ensinando e instruindo. Você nem sabe o que está rolando na tua vida. É criança ainda, espiritual, é bebê, não tem noção como que é a vida espiritual, e veio um baita de um desafio na sua vida, você esmorece e você para. Você muda a direção por tua conta, porque não tem a direção de Deus. O bebê espiritual não tem direção de Deus, por isso que precisa de alguém que já está com experiência, que já está na caminhada, para poder exortar, ajudar, ministrar para as pessoas, como é o que eu estou fazendo aqui.
Porque vocês estão crescendo espiritualmente e essas coisas acontecem para todo mundo. Quem não está preparado, entra nisso daqui, que ele está exortando e ensinando. Que não aconteça com você estar com o peso do pecado. Mas é para você desembaraçar. Isso quer dizer, põe de lado, tira da tua vida esse pecado, que é um peso do desafio que entrou na tua vida. E você não está correndo a carreira que Deus propôs para você correr, para Ele te dar tudo da terra prometida para você, que você vai chegar lá. Aonde é a terra prometida? É o teu espírito. Tudo que está no teu espírito, o que você acha? É lá agora. Jesus habita lá, a vida dele, o Espírito Santo. Está tudo lá, maravilhoso. É isso que ele está pondo aqui para nós. Então, o que nós temos que fazer? Nada de desistir na caminhada, mas nós temos que examinar a nossa vida. Peraí, por que não estou indo? O que está rolando comigo? Por que eu estou parada aqui? Sabe, aqui eu estou encalhado nesse ponto da minha vida, não ata e nem desata. Eu sei que tem fases na vida que são mais demoradas, porque esse processo de mudança é lento, porque quando a coisa arrocha, nós mesmos damos uma diminuída na velocidade da corrida. Ficamos mais lentos. Tudo porque é difícil mesmo, porque tem que haver uma transformação. Mas sendo coisa diária, de busca, aquilo vai mudando, com certeza. Você não vai largar a corrida que está proposta para a sua vida, tá? Então, deixar de lado este peso. Porque nós podemos, nessa corrida, na nossa carreira, ficar cansados também. Por quê? Porque não estamos com o poder de Deus para fazer aquilo. Então, nós temos que observar isso tudo. Por isso que a oração pessoal diária é necessária. É a chave para tudo, a oração pessoal diária. Porque é lá que você tem a esperança, a visão de Deus, do que Ele quer, demore quanto for, mas você vai chegar lá. Acabou, porque Ele está operando na tua vida. Para trás você não está indo, encalhado você não está. Sempre está acontecendo alguma coisa. Então é bem isso que Ele está falando aqui. O Deus nos dá o poder para nós corrermos a nossa carreira. Ele dá o poder. Quem não tem oração pessoal já largou faz tempo, porque realmente desanimou. O peso foi grande. Isso não vai para frente, isso não sai disso. E lá, lá, lá. Não teve paciência, não teve perseverança e não seguiu o que ele está falando aqui. Agora, o diabo é ele que quer parar todos os cristãos que estão indo bem na carreira. Estão orando, estão buscando, as coisas estão acontecendo, você está mudando, você está ficando forte em Deus, você está tendo revelação. O diabo não quer isso na tua vida. Então, ele vem com desânimo, com ataques severos. E ele para bonito, os cristãos. Ele para assim, principalmente quem não tem o ensino. Não sabe o que está acontecendo, não tem a graça de Deus ali, uma unção na assembleia para ajudar, a pessoa para mesmo. Né? Até uma pessoa que eu conheço diz assim, olha, o meu marido, gente, mas ele era um homem assim, desde que ele nasceu de novo, tão fervoroso, ele ajoelhava, ele fazia cada oração, ele era direto assim, olha, ia para a igreja, mas eles... Um dia, o que o diabo fez? Esse homem aí está indo muito bem. Quem não está entendendo o que a Bíblia é, pelo que ela me disse, ela falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele largou a mão. Agora fica lá no celular. É isso aí, o diabo faz isso com os cristãos. Beleza, bonito. Por quê? Pode ter ficado ofendido, pode estar falta de perdão, pode ter tido um desgosto, a gente não sabe, nem ela, a esposa, sabe o que aconteceu. Mas aconteceu alguma coisa. Que essa pessoa deixou o diabo entrar porque não vigiou, não olhou o coração. Parou. É péssimo isso para a pessoa. Porque nós vamos partir dessa terra a qualquer hora. Então, o que nos aguarda lá, né, gente? Nós vamos ter o nosso galardão. É isso que se nós perseverarmos até o fim, Jesus falou, não é? Então é isso aí. Olha, gente, tanto fácil ou difícil, tem que perseverar, não tem que parar. Espera aí, o problema é meu, agora que eu vou acelerar mais.
Eu tenho que dar um jeito aqui na minha vida, eu ficar com Deus. Vou ler mais, vou buscar mais. Não fica aí na alegria do cego que não está sabendo o que está rolando. Que nem esse povo que está aí na rua, né? Estão aí, ó, de olho fechado, estão levando a vida. Eles nem sabem. Cegueira espiritual. O cristão verdadeiro não pode levar uma vida desse jeito, de cego espiritual, sem discernimento. Quem não tem a palavra de Deus não tem discernimento. Você não sabe o que está rolando na sua vida. Porque se não é Deus que está agindo, quem que é, gente? É o diabo. O cristão não gosta de ouvir falar no diabo, tá? Então, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é nos tirar do caminho de Deus. Para de fazer isso, vai. Porque isso daí é bobagem. Isso aí não dá certo, não. Sei lá, pode ser que tenha dado certo para a vida da Ana Maria, mas para isso aí não dá certo. Vamos parar, porque isso é bobagem. Ô, diabo, cala a boca. Em nome de Jesus, isso é mentira do diabo. Se fizer, dá certo, sim. Eu estou quase 50 anos nesse caminho. Que dia que deu errado isso? Dificuldades? Muitas. Quando? Sempre vem daí. Mas não é maior do que o meu relacionamento com Deus? Interessa. Está valendo? Então, quando vem uma dificuldade, isso aí não está resolvendo nada. E vai andando para lá com o diabo. Não dá, gente. Por falta de revelação da palavra. Está entendendo? É isso aí que nós estamos vendo. Então, o pecado aqui que ele está falando é desistir. O peso do pecado. Tira isso fora da tua vida e corra a carreira com perseverança que está proposta para você. Você vai ver o resultado, Deus vai fazer. Então, Hebreus 10 agora aqui. Olha aqui o que acontece, esses versículos 35 e 36. Presta atenção como que nós temos que fazer para nós pormos fora o peso deste pecado de desistir. Vou parar, ficar encalhado, nada disso. Ai, tá difícil, eu não oro mais. O que é isso, tá difícil? Não, agora que você tem que entender que quando tá difícil, é aí que você tem que cavar mais. Porque tá cavando pouco. Porque você tem que estar acima do diabo, não o diabo acima de você. Pensa nisso. Hein? Pensa nisso. Não é pro diabo ficar aí, ó, empoleirado em você. Não, senhor, sai. Você tem que estar acima dele. Então, você que está aí devagar. Pensa nisso. Fica distraído com uma coisa. É o seu relacionamento com Deus que é importante. Você tem que sair da tua oração forte, com visão. Porque a palavra de Deus é a luz, ela te dá visão. Deus fala com você. Persevere. Fique firme. Então, versículo 35. Ele diz, Deus está falando conosco. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança em quem, gente? Em Deus, na palavra. A confiança tem grande galardão. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual que é a vontade de Deus? Perseverar. É essa. Amém? Uai, você fez a vontade de Deus, você está perseverando, você está buscando. Mas por que não chegou lá ainda? Está faltando o ingrediente aí. A fé. Está faltando esperança, visão, para a fé pegar, se sustentar naquilo e o milagre acontecer. Aleluia! Entende isso? É isso, você tem que continuar, não fica brincando, pondo muita coisa na tua vida para separar você da palavra de Deus, do seu relacionamento com Deus. Tem que ser saudável o seu relacionamento com Deus. Ah, eu estou cansado. Ah, mas você está cansado porque você está sem Deus, sabia? Porque quando você está cansado, você deita, dorme, no outro dia você levanta pronto para o batente novamente, não é não? Lógico. Mas quando você está sem Deus, hoje é bem dia X, hoje é dia H. Não tem isso quem está com Deus. Não tem, tanto faz, qualquer dia. Aí os homens que puseram, que é segunda, que é quinta, que é mês de junho, que é abril, sei lá. Isso é coisa natural. Quem anda com Deus não tem a ver com isso. É diferente. É outra dimensão, é outro âmbito, porque é espiritual. Agora veja aqui, no versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé.
Então Deus não quer que você volte para trás, ficar encalhado. Por quê? Que a pessoa quer voltar para trás porque está com medo de enfrentar o que vem. Mas isso aí é uma astúcia do diabo. Obviamente, porque onde não está a palavra de Deus, está a palavra do diabo. Não fica duas coisas juntas. Não pode, nem existe. Sabe? Existe noite e dia junto? Não existe. Estão acompanhando? Então, o que é isso? O medo de continuar, de não acontecer, porque o diabo fica falando, não vai acontecer. Quer dizer, você nem ouve que é o diabo, mas você sente aquilo. Mas é ele que está falando. Mas quando Deus fala, continua, você sente aquilo, é Deus que está falando, é a mesma coisa. Vocês estão acompanhando? Aquilo vem de algum lugar. Ou vem de Deus ou vem do diabo, as falas são diferentes. Tá? Tudo que o diabo fala é diferente e oposto do que Deus fala, e é mentira o que ele fala. Ele distorce a verdade. Ele não pode negar que Deus faz, mas para você, não, ele não vai fazer. Não é bem assim, você não está sabendo. Como não está sabendo? É isso que tem que fazer, não tem que outra coisa. Entrega o seu coração, tá? Então, para não entrar no pecado de desistir. Ele está falando nesse versículo aqui, 37, 38. Porque ainda dentro de pouco, olha gente, eu vou falar para vocês, esses versículos 37, 38, 39, Deus me deu inteirinho. Mas por quê? Como que eu soube? E aquilo veio inteiro, de tanto ler a Bíblia. E vocês acham que é bobagem ler Bíblia? Não, eu não leio Bíblia porque eu não estou prestando atenção. Não está porque você não quer, né, meu bem? Não está porque você não quer. Então não vem com essa que você não vai ler Bíblia, não. Você quer ler um versículo só na tua vida? Olha, eu já falei, era fevereiro de 1993, terça-feira de carnaval, chovia cântaros. Eu estava orando de manhã. E Deus falou todos esses versículos para mim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus falou isso tudo dentro de mim. Ele falou, começa a orar hoje para você mudar para Alphaville. Todos os dias eu ficava falando isso o dia inteiro, vinha de dentro de mim, eu ficava falando isso dentro de mim. Sabe quanto tempo eu falei isso? 11 meses, todo santo dia, várias vezes por dia, direto. Para eu entrar em Alphaville. Eu não entrei aqui sozinha não, entrei com Deus. E os anjos. Não foi ideia minha mudar para Alphaville, porque eu estava muito bem lá em São Paulo. Na minha visão, né? Na minha visão. Certo? Então eu não desanimei. A minha corrida na minha carreira, porque eu tinha a palavra de Deus, como eu tenho. E é isso que eu fiquei falando. Porque o pecado é desistir. É um peso que vem para a tua vida. E você quer dizer, ué, você não quer, ué. Você quer o quê? Ficar fazendo o quê? Se entretendo com o quê na tua vida? Que você não fica com ele, para ele resolver. Para você não ficar com uma vida assim, ai, minha vida está um marasma. Lógico, você está sem Deus. Está horrível. Tudo que você for fazer não vai adiantar. Não vai. Porque o que você está precisando é de Deus realmente. Dele estar agindo dentro de você. Porque é fácil, muito fácil desistir, voltar para o teu passado. Para agora de fazer o que você está fazendo. Você volta para o seu passado. Você quer? Você já lembra do seu passado? Lembra? Era bom, é? Agora que você recebeu a luz, era bom. Era bom o quê que você era do diabo? No que estava bom lá? Que você não tinha paz, você não tinha alegria, você não tinha uma palavra de Deus, nada para te fortalecer? Pensa nisso, era vazio, andando para cima, para baixo, sem direção. Pensa nisso. Aonde que era boa a tua vida sem Deus? Que dia que foi bom? Hoje você tem um amparo, a hora que você precisa, você clama o nome dele. Você se prostra na presença dele e recebe a força, a coragem, a palavra dele que te sustenta, a alegria, e você não desiste. Então, mas o que o diabo quer? Que todos nós desistamos. Não, para isso, para com isso. Um dia eu estava lá na conferência, aquele bando de gente, 1000 pessoas lá naquele saguão. Deus falou, olha esse povo aqui.
Porque aquela hora, estava meio complicado o negócio ali comigo. Ele falou assim, aqui, ó, se você parar, para onde vai esse povo? Porque eu estou continuando o que aconteceu lá naqueles 10 anos que o pastor ministrou aqui. E aí, né, gente? Pensa nisso. Ia ser horrível a minha vida e horrível quem não está recebendo isso aqui. Deus me livre. Imagina se você parar, a tua casa, a tua família, você mesmo. O que vai ser? Pensa nisso, né? É maravilhoso isso que Deus está falando conosco aqui. Então, o que Paulo está falando aqui é o mesmo que nós vimos ali, no versículo 11. Deixa de lado o peso. Quer ver aqui, ó? Hebreus 12, 11. É isso aqui que eu quero que você veja aqui, olha. Capítulo 12, o versículo 11. Olha só aqui, peraí. Isso. Porque nós precisamos, gente, na verdade, de disciplina, tá certo? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Parece que agora está difícil, que não está indo nada, mas nós estamos recebendo fruto de justiça de Deus. Somos justos, vivemos pela fé. Isso que é maravilhoso. É isso que Deus está fazendo, Ele está nos transformando, todo o nosso ser. Então, que isso seja alegria, mas não tristeza. Não é para parar. Ai, porque eu não consigo. É lógico que eu não consigo, não é com a minha força. É do jeito dele. Persevera, que você vai sair dessa. Persevera, você vai ser outra pessoa já ali na frente. É isso aí que é maravilhoso. É isso que é maravilhoso. Então, é um peso para perseverar. Pensa nisso. E esperar. Até parece que é um peso, né? Mas não é. Porque ele diz que nós vamos ser, como ele diz aqui, nós não somos, no 39, dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós vamos receber galardão. Não é peso. Nós não estamos perdendo, nós só estamos ganhando. O diabo que muda a cena para nós. Ele é falso. Ele põe... Você já imaginou você olhar um negócio, pega uma garrafa, lembra antigamente aquelas garrafas de cerveja grossa no fundo, assim? Verde. Se você for olhar como um binóculo ou um óculos, aquilo, que jeito que você vê as coisas? Tudo distorcido, não tem nada... É isso que ele faz. Tá? É isso que ele faz conosco, mostrando a nossa vida com os olhos dele. Que isso não adianta, que isso não é assim. Então, cara, você tem que ter discernimento, conforme a Bíblia diz. Você tem que ter discernimento. Fala, sai fora, diabo. Porque quando eu oro, Deus está aqui, ele não está falando outra coisa, não tem nada a ver. E é isso que deixa você forte. O seu momento a sós com Deus, a sua comunhão com Deus.